Boa tarde, eu acordei agora há pouco e eu ainda tô morrendo de sono. Mas eu tenho que trabalhar, então vamos pro vídeo. Há um tempo atrás, eu fiz esse post na comunidade, perguntando qual era o pior episódio de Jojo na opinião de vocês. E eu acho que foi o post com o maior engajamento do canal, então muito obrigado por isso. E as respostas acabaram sendo bem diversas, o que eu não tava esperando, pra ser sincero. Mas eu vou deixar pra falar mais disso quando eu for fazer o vídeo sobre o pior episódio de Jojo em si, porque eu já tenho o meu escolhido, baseado também na opinião de vocês. Mas o ponto é que eu percebi que muitos de vocês têm visões muito distorcidas do que é Jojo. Eu li tanto comentário bizarro que eu nem sei descrever pra vocês, mas os principais deles eram relacionados ao Joseph. Tem uma galera que realmente acha que o fato do Joseph apanhar ou ter ficado velho estraga completamente o personagem, como se ele fosse um deus máximo, intocável e sem defeitos. E esses comentários falando que o Araki estragou o Joseph acabou me lembrando de um outro comentário que eu li há muito tempo atrás, onde o cara falava sobre odiar a parte 4 porque o Araki acabou com o personagem do Joseph, fazendo ele trair a esposa, e por isso o Josuke é horrível e não deveria existir. Eu acho que se você assistiu pelo menos 2 vídeos aqui do canal, você já deve saber que eu acho isso completamente bizarro e uma opinião completamente torta, mas eu fiquei desenvolvendo essa ideia na minha cabeça e eu cheguei em alguns pontos interessantes para comentar aqui com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouco o personagem do Joseph e alguns outros momentos mais reais em Jojo. Antes de tudo, para isso a gente tem que voltar nossos olhos para a parte 1. A parte 1 nos apresenta Jonathan Joestar, um homem honrado, de princípios e valores, que defende os mais fracos e é cheio de compaixão. O Jonathan é um modelo de homem perfeito. O Araki criou nele um modelo de cavalheiro e era bem esse o intuito mesmo. E isso é ainda melhor porque abriu espaço para o Joseph acontecer e para todos os outros Jojos serem diferentes uns dos outros em seus próprios méritos. Em uma das primeiras cenas do Jonathan na parte 1, ele já tá salvando a Erna de meninos malvados e ele apanha, mas não pede nada em troca. E desde pequeno, ele já mantém a postura de ser um cavaleiro. Na primeira aparição de Joseph, ele também tá salvando alguém, mas de forma bem mais concreta, por assim dizer. E já nessa cena dá a perceber que, por mais que ele tenha traços de honra, que nem o Jonathan tinha, de, por exemplo, deixar a carteira com o Smoke, meio que já dá pra perceber que ele não é tão honrado assim e tão cavaleiro assim. Porque no mangá, logo depois de ele salvar o Smoke, ele ainda diz: o que será que tem debaixo das sais daquelas moças? A partir desse momento, já dá pra perceber que o Araki quer construir uma visão bem diferente do Jonathan pro Joseph. E isso é bem intensificado ao passar do tempo. Ele é malandro, ele sempre pensa em como ludibriar os outros, ele sempre pensa como tomar vantagem, e ao invés da força bruta, ele tem a tendência a lidar com as lutas de forma bem mais inteligente. O que eu tô querendo dizer é que a imagem que a parte 2 forma do Joseph pra gente é de um vacilão inteligente. Então em nenhum momento ele é tratado como um personagem honrado e justo igual seu avô era. O Joseph tá mais pra um anti-herói do que um herói propriamente dito. Vocês têm que lembrar que ele só se viu motivado a treinar Ramon depois que a sua própria vida foi ameaçada, então, sei lá, eu não acho que ele seja um homem tão fofo assim. E sim, ele derrotou a forma perfeita de vida, mas vale lembrar que foi na base de truques, e não na força bruta, como seu avô lidou com o Dio, por exemplo. Então, o Joseph não é exatamente forte. Aí chega a parte 3, onde as coisas começam a ficar mais complicadas. Como eu disse há 5 segundos atrás, o Joseph não era exatamente forte. A stand que ele ganhou também não é uma das melhores. Para piorar a situação, ele parou definitivamente de treinar Ramon e envelheceu. Eu realmente não sei se vocês percebem essas coisas, ignoram ou só não ligam, mas o Joseph não tá nem perto de ter uma mentalidade de herói. Depois que o Cars foi derrotado, ele só focou em fazer dinheiro e no trabalho dele, basicamente. Então, Ramon não fazia mais parte do universo dele. Mas quando o Dio ressurgiu, seu neto despertou uma stand e eventualmente a sua filha ficou em perigo, ele se viu obrigado a fazer alguma coisa, a botar a mão na massa. Realmente não é como se ele tivesse aproveitado o tempo pós parte 2 para treinar e se aperfeiçoar e tivesse muito mais tempo envolvido em lutas contra vampiros e essas coisas. Por isso ele apanha por uma verruga e é pego numa armadilha de tomada. Não, amigão, o Araki não estragou o Joseph. Ele não tornou o Joseph um boomer. Ele só fez com o personagem o que acontece com todo ser humano vivo. Ele envelheceu, assim como você também vai um dia. Criticar o Joseph por ter envelhecido é igual você falar mal do seu avô porque ele não consegue mais jogar futebol. Simplesmente não faz sentido. Se essas situações ainda se aplicassem num contexto onde o Joseph continuou a treinar e tivesse no seu ápice de Ramon e tivesse uma stand extremamente foda, as críticas seriam completamente válidas. Ele apanhar e ser burro não faria sentido nenhum. Mas criticar um velho por ser velho simplesmente não tem sentido pra mim.
E vê a parte 4. 10 anos se passaram e o Joseph agora tem 79 anos. Ele tá bem mais cansado, ele precisa de uma bengala e não escuta direito. E além de tudo isso, ele tem um filho bastardo. Para alguns isso deve ser a total reversão do Joseph e a última terra que o Araki podia ter jogado no túmulo dele. Mas não, novamente rapaziada, só aconteceu o fluxo natural da vida, ele ficou mais velho e a idade bate. Não tem nada de muito especial por aqui. Sim, de fato, se ele tivesse continuado a treinar e aperfeiçoar o seu Ramon, ele estaria bem mais conservado, com uma aparência bem mais jovem e uma mente bem mais sã. Mas como eu disse na sessão anterior, essa não era mais uma prioridade na vida dele, não fazia mais parte do cotidiano, então realmente não fazia mais sentido pra ele e tá tudo bem, as pessoas crescem e suas prioridades mudam. Isso também vai acontecer com você. Você mesmo, Bielzinho, você vai crescer, você vai arrumar um trabalho, você vai arrumar uma família, e então Roblox não vai mais ser uma prioridade na sua vida. E também vai acontecer comigo e com todo mundo, é uma realidade, é meio triste, eu sei, mas infelizmente é a realidade. Mas, e o Josuke? Para falar do Josuke, a gente tem que entrar num problema muito mais profundo em Jojo, que talvez seja o pior dos vilões da nossa franquia: a paternidade. Eu não quero me alongar muito nesse tema porque o meu pai adotivo mecânico já tem uma série muito boa sobre esse assunto e eu recomendo demais você ir lá dar uma olhada para entender um pouco melhor esse assunto. Mas resumindo para você que não percebe detalhes, todos os Jojos têm uma relação meio complicada com seus respectivos pais, ou simplesmente não tem pais presentes. O Jonathan ficou meio jogado de lado depois da chegada do Dio e logo depois seu pai veio a falecer. O pai do Joseph também veio a falecer e logo não foi muito presente. O pai do Jotaro é um músico sempre em turnês, então também não teve muito presente. Eu ia dizer que o Giorno nem precisava ser comentado, mas eu lembrei que ele teve experiências péssimas com seu padrasto e isso também conta. Mas a Jolene com certeza tem uma das experiências mais interessantes, na minha opinião. Eu até arrisco dizer que foi uma das melhores coisas que o Araki fez com o Jotaro. Ele não se fez um pai presente por bastante tempo e isso fez com que a Jolene se envolvesse numas paradas meio tortas. Ela acabou com o sentimento de que o pai dela nunca esteve presente quando ela mais precisava, chegando no ápice com sua prisão por homicídio no começo do mangá. Eu acho essa uma situação muito interessante porque o Jotaro explica que por usuários de stand atraírem usuários de stand, ele estar por perto só traria mais problemas pra vida da Jolene, mas que de certa forma ele sempre teve carinho por ela. Aí fica aquele sentimento meio amargo na nossa boca ao pensar que ele realmente fez isso por amar sua filha e não querer o mal dela, ou pelo fato dele próprio não ter tido um pai presente, ele apenas repetiu os comportamentos do seu pai. Fica aí a dúvida no ar, mas qual era o assunto do vídeo mesmo? O Joseph. Foi mal, galera, eu vou focar agora, prometo. Higashikata Josuke, o filho bastardo de Joseph Joestar. O argumento do moleque do porquê o Josuke é um personagem ruim e não deveria existir era basicamente porque o Araki estragou completamente o Joseph, fazendo ele trair a esposa, e isso era inadmissível. Tecnicamente ele não tá errado quando diz que traição é horrível, porque realmente é. Isso não tem nem como discordar. Mas a gente tá falando de um personagem fictício que não existe. Então a gente tem alguns contextos pra analisar e provar se isso é bom ou não, ou se faz sentido ou não. Então lembra quando eu disse há uns minutos atrás que o Joseph é basicamente o oposto do Jonathan? Ora pois, se o Jonathan era um exímio respeitador de mulheres e nunca cometeria um desses deslizes, o Joseph é o verdadeiro comedor de casadas solteiras e japonesas. Ele deveria estar lá em 1983. Sim, o Josuke nasceu em 83, bem antes da parte 3. Olhou a Tomoko de bobeira assim e pensou: porra, se eu pegar rapidinho aqui ninguém vai descobrir, né? E depois disso ele só seguiu a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Esse é só mais um ponto que exemplifica a sua diferença com o Jonathan. E se você viu a parte 2 de olhos abertos, dá pra perceber que isso era algo que ele faria. Alguém que olha pelo buraco na maçaneta de uma mulher procurando coisa não pode ser uma pessoa normal, sinceramente. O Joseph ter um filho bastardo não é furo de roteiro nem erro do Araki. É só o autor reforçando ainda mais a personalidade do personagem, dando uma camada a mais pra ele. Agora bem mais velho e caduco, tendo que lidar com o fato de que tem um filho perdido de 16 anos no Japão. As consequências de traição do Joseph afetam muito mais a sua prole do que o próprio, já que ele voltou pra América e aparentemente nunca mais voltou ao Japão. Enquanto isso, a Tomoko teve de criar seu filho sozinha, sonhando com um dia que ele ia voltar. E o Josuke cresceu sem uma figura paterna forte em casa, e esse peso acabou caindo no colo de seu avô, que seria o laço de paternidade mais forte que ele teve durante sua vida até seu falecimento. O fato do Joseph voltar e ser um reforço necessário na parte 4, que na prática é meio fake porque ele não ajuda tanto assim, traz uma crise bem forte pro Josuke porque ele ainda tem raiva do cara que meteu um filho e depois foi comprar cigarro. Mas, querendo ou não, ele quer gostar dele, que rende momentos extremamente fofos entre os dois. Eu acredito que ao fim da parte 4 ele já tenha aprendido melhor a lidar
lidar com esse sentimento dentro dele em relação a seu pai. Não completamente, porque é incrivelmente difícil nos livrar desse tipo de sentimento, mas ele desenvolveu uma visão bem diferente do Joseph, e muito da sua raiva desapareceu. E sim, eu construí todo esse argumento para responder no máximo uns 15 comentários. Eu tô exagerando? Talvez, mas eu achei que fosse um tema bem razoável e interessante para um vídeo completo. O ponto que eu tentei construir por todo esse vídeo é que a ideia que o Araki estragou o Joseph simplesmente não faz sentido, e te lembrar que todos esses contextos da vida do Joestar apenas somam a sua personalidade e seu personagem de uma forma geral. Dizer que o Joseph velho apanhar é uma desonra ao personagem é o mesmo que dizer que o autor estragou o Jotaro ao fazer ele ser um pai ausente, ou que o Dio ter filho é furo de roteiro porque ele odiava pessoas ou qualquer outra coisa desse tipo. Jojo já tem furos bem aleatórios e você sabe muito bem disso, mas a construção da personalidade do Joseph e o Josuke com certeza não são. E o Josuke é mais uma bênção do que qualquer outra coisa, já que ele é simplesmente incrível. A minha mensagem pra vocês aqui hoje, já que eu percebo que tem muita criança que me assiste, é só que vocês reflitam um pouco sobre o que vocês assistem e gostam. Peguem a história do Joseph mesmo, senta um pouquinho e reflete sobre ele, sobre a história dele, sobre a personalidade, tudo que ele falou e fez. Com certeza vai ser um exercício muito proveitoso pra você e pros meus comentários, beleza? Prometo que você não vai se arrepender. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e assista algum dos vídeos que estão passando na tela. Prometo que são tão legais quanto esse que você acabou de assistir. Eu acabei de acordar e ainda tô um pouco cansado, então por isso que meu tom foi meio monótono nesse vídeo, mas enfim, espero que não tenha atrapalhado tanto. Eu sou o Bernardo, um namorado fiel, e até o próximo vídeo.